Pensa comigo, preparar um jogador para aguentar 90 minutos de futebol já é uma ciência, e bem complexa. Mas e se o verdadeiro desafio, a fronteira da alta performance, não estiver espalhada por esses 90 minutos? E se estiver concentrada nos momentos mais brutais do jogo? Pois é, então vamos a fundo nisso. Como se prepara um atleta não para o jogo inteiro, mas para aquele único minuto de puro caos, aquele momento de intensidade física máxima em campo? É exatamente essa a pergunta que a ciência do esporte está tentando responder agora. Sabe, por muito tempo, a filosofia de treino era bem direta. Se a gente preparar os jogadores para as demandas médias de uma partida, eles vão estar prontos. Simples, né? Só que agora, uma nova abordagem está desafiando tudo isso, argumentando que o segredo é se preparar para os picos, não para a média. E é exatamente aqui que o problema com os métodos de treinamento mais tradicionais começa a ficar bem claro. Pensa só. As comissões técnicas planejavam os treinos usando dados médios, distância média percorrida, número médio de sprints, tudo era calculado com base em uma média geral do que acontece em um jogo. Era quase uma aposta no mais ou menos. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial que a pesquisa mostra. Treinar com base na média deixa os jogadores na prática despreparados para os momentos que realmente testam seus limites. E são justamente esses picos de esforço que podem decidir um jogo ou, pior, levar a uma lesão. Então, para resolver essa subestimação, os cientistas do esporte criaram um método de análise totalmente novo. Vamos entender como isso funciona. O conceito central dessa nova análise é o que eles chamam de pior cenário, ou WCS da sigla em inglês. A ideia é genial. Em vez de olhar a média dos 90 minutos, a tecnologia agora consegue pensar o minuto mais intenso para cada jogador. É o momento do esforço físico máximo. O processo para chegar nisso é fascinante. Os atletas usam aqueles coletes com GPS que rastreiam cada movimento. Depois, um software analisa essa montanha de dados usando uma média móvel, que fica basicamente caçando o pico de intensidade em qualquer janela de 60 segundos durante a partida inteira. E quando os pesquisadores compararam a intensidade máxima do treino com a intensidade máxima do dia do jogo, bem, os resultados foram, para dizer o mínimo, surpreendentes. Se liga nesse número, 289,3%. É um número enorme, né? Mas o que ele significa na prática? É isso mesmo, quase 300%. Essa é a diferença, o aumento na distância que um jogador de elite corre em sprint no minuto mais intenso de uma partida, quando a gente compara com um minuto mais intenso de um treino. A diferença é um abismo. E essa imagem aqui deixa tudo muito claro. Dá uma olhada nas barras do dia de jogo, o MD, de Match Day. Agora compara com as outras. É nítido. Na maioria dos dias de treino, a demanda máxima não chega nem perto do que o jogo de verdade exige. E olha, não é só sprint não. A distância total percorrida naquele minuto mais puxado é 118% maior no jogo. A distância com alta carga metabólica, que é o esforço de acelerar e frear o tempo todo, sobe para 151%, e a corrida em alta velocidade passa dos 200%. A intensidade geral é simplesmente de outro nível. Mas a história fica ainda mais específica, porque essas demandas máximas não são iguais para todo mundo em campo. Cada posição tem a sua. A pesquisa mostra que cada posição tem seu próprio pior cenário. Os laterais e pontas, por exemplo, são os que mais sofrem com a distância total e a corrida em alta velocidade. Já os atacantes, como era de se esperar, têm seus picos nas acelerações e desacelerações, naquele arranque para constante. Agora, a parte mais curiosa. Os meio-campistas foram a exceção. Para eles, a intensidade máxima nos treinos era muito parecida com a dos jogos. Isso sugere que a natureza da posição já exige um esforço máximo o tempo todo, algo que os treinos, por acaso, já conseguem simular bem. Certo. Mas e aí, qual é a aplicação prática de tudo isso? O que os times podem fazer com uma informação dessas na mão? Olha, as implicações são enormes. Com esses dados, os técnicos podem finalmente personalizar os treinos para simular as demandas reais de cada posição. O resultado? Jogadores muito mais prontos para os momentos mais extremos do jogo. O objetivo é claro, melhorar o desempenho e, principalmente, reduzir o risco de lesões. Como os próprios pesquisadores dizem, ter esses dados na mão permite que as comissões técnicas treinem de forma mais inteligente. Não é só sobre treinar mais, mas sobre treinar para os momentos que realmente importam. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A análise do pior cenário revela um nível de esforço que nunca tínhamos conseguido medir com tanta precisão. A grande questão é:
Será que estamos diante da chave para construir a próxima geração de atletas? Atletas capazes de atingir picos de performance com menos risco de se machucar? O futuro do esporte pode muito bem depender dessa resposta.